Bom, pessoal, vamos enfim, então, salvar os nossos dados localmente. Para isso, eu vou usar uma API chamada IndexedDB. Estou aqui no site do Mozilla e aqui ele explica que o IndexedDB é uma API para armazenamento client-side. Então, quem vai armazenar esses dados vai ser o navegador. E ele serve para a gente armazenar grandes quantidades de dados. Existe também o local storage, que a gente consegue salvar dados, numa forma de chave-valor. Só que o IndexedDB, para o nosso caso de uso, vai ser mais útil, porque ele pode armazenar grandes dados e aí a gente pode usar ele como se fosse um banco de dados mesmo, para fazer consultas, cadastro, atualizações e etc. Eu consigo usar ele só com JavaScript puro. Mas para facilitar um pouco, eu vou usar uma biblioteca que vai me ajudar a escrever um pouco menos, com pouco código, a gente já vai conseguir ter todo esse controle do banco de dados. E essa biblioteca é o Dex, Dex.js. Então, aqui ele tem alguns exemplos. Então, assim, com praticamente 2 linhas de código, a gente já consegue criar o nosso banco, criar nossas tabelas ou collections, enfim, ajuda um pouco a gente nessa tarefa. Então, para instalar ele, eu vou abrir o meu terminal aqui, vou abrir uma nova aba do terminal no meu projeto Angular e vou rodar o comando npm install dex. Instalou aqui para mim, agora eu vou abrir o meu projeto lá no VS Code e vou vir aqui no meu seguro service, que é onde tudo isso vai acontecer. Primeiro de tudo eu vou criar uma variável aqui chamada privatedb, que vai ser do tipo dex, que é da biblioteca que a gente incluiu. Ele não encontrou, então eu vou importar na mão. Vou dar um import dex from dex. E agora eu vou criar uma outra variável aqui que vai servir de referência para a gente manipular a nossa tabela de seguros, pelo IndexedDB. Então eu dei o nome dela de table, que ela vai ser do tipo dex.table. E aí eu vou tipar ela aqui com o nosso modelo de seguros. O segundo parâmetro aqui eu vou colocar n, que eu acho que seriam as chaves, e vou inicializar ela como null. Então a gente precisa, logo que iniciar a nossa aplicação, a gente já quer criar esse banco de dados. Se ele não tiver sido criado, cria. Então, logo no construtor aqui, eu já vou criar um método também, colocar o nome de iniciar IndexedDB. Então, vou implementar ele aqui, logo abaixo. Sum private, iniciar IndexedDB. E aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um this.db, que eu criei ali em cima, é igual a new dex. Então, eu vou criar uma nova instância da minha biblioteca dex. E aqui eu passo o nome do meu banco de dados. Aí você pode passar qualquer nome, eu vou colocar db seguros. Agora a gente precisa indicar qual que é a versão que vai iniciar. Então eu vou dar um this.db.version. Vou passar como 1. E agora eu vou dar um stores. Vou abrir um objeto aqui. E aqui eu passo o nome da minha tabela mesmo, que vai ser, colocar com o nome de seguro. E eu preciso indicar uma chave, que é a partir dessa chave que ele vai saber se ele é único ou não. No caso aqui eu vou colocar o ID. E agora, por fim, eu só preciso passar a referência da minha this.table, que a gente criou aqui em cima. Vou dar um this.table é igual a this.db.table. E aí de parâmetro, eu passo esse mesmo nome aqui, seguro. Eu jogo ele para cá. Então, quando a gente precisar manipular a nossa tabela de seguros, do IndexedDB, a gente vai usar essa variável aqui, this.table, como por exemplo this.table.add, então quero adicionar, então eu posso usar essa referência aqui
ponto o nome do método que eu quero fazer. Então agora, antes da gente continuar, a gente precisa fazer uma pequena modificação, porque o nosso modelo de seguros hoje não está salvando um ID, né? Porque como está sendo mais de exemplo, então eu acabei não criando o ID, só que aí nesse caso seria útil. Então vamos fazer isso, vou abrir lá nas minhas models seguro, vou vir aqui e colocar um ID para ele, né? ID do tipo string. E aí, para salvar esse ID, eu vou usar a própria placa do carro como uma chave única, né? É lógico que se a gente estivesse usando um banco de dados real, né, o banco que ia dar esse ID para a gente, mas, né, como questão de testes, né, eu vou fazer esse esquema aí. Então, eu só vou lá no meu cadastro seguro.component.ts e aqui na hora de cadastrar, eu vou atribuir aqui um this.seguro.id é igual a this.seguro.placa-carro. É só para dar um ID para ele, né, uma chave única. Então vou voltar ali no meu seguro service. E agora, como a gente criou o salvar API, então agora a gente precisa do salvar indexeddb. Então eu vou criar ele aqui embaixo, salvar indexeddb. E aí já vou chamar ele lá naquele nosso método salvar. Então aqui ficou esse esquema. Se tiver online, vou mandar o this salvar API seguro. Se não, né, agora eu vou tirar esse console log daqui, vou chamar o meu método quando tiver offline, né, o salvar indexeddb. Vou passar o seguro também. Então aqui eu preciso passar esse seguro, né, vou copiar o parâmetro, jogar para cá. Então para a gente adicionar, aqui eu vou dar simplesmente um this.table.add, né, add, e passo o seguro aqui. Beleza. E aqui logo abaixo eu vou dar um this.table.toArray, que é para listar todos os meus seguros lá do indexeddb, para ver se realmente ele adicionou. Só que só fazendo isso daqui a gente vai ter um problema, porque se a gente passar o mouse aqui em cima desse método, a gente pode ver que ele é uma promise ali, o retorno dele é uma dex.promise. E o toArray também é uma promise. Então, não vai funcionar simplesmente a gente dar o add e logo depois a gente tentar listar os seguros, né? Porque a gente tem que esperar a promise me dar um resultado, né? Um ponto .then ou ponto .cat. Então a gente teria que colocar o then aqui, né? Seguro, passando aqui o callback, e aí sim a gente passaria, né, o toArray aqui dentro. Só que para ficar mais legível, né, e mais entendível também, eu vou usar uma estratégia que é bastante usada, principalmente no Node, né, mas a gente pode usar no Angular também, que é o uso do async await. Para usar o async await, aqui na nossa função a gente tem que colocar a palavra async, e aqui na frente de cada método, né, que é uma promise de verdade, a gente põe um await aqui. Então, o que acontece dessa forma? A gente só vai, né, para a próxima linha quando essa promise for resolvida. Então, a gente não precisa dar o ponto .then para isso. Ele vai esperar, né, com o await, e aí sim a gente vai ter certeza que quando chegar aqui, né, quando ele executar essa linha, essa de cima aqui já foi terminada. Então eu vou usar o await aqui também, como ele é uma promise, e eu posso criar uma const, todos seguros, né? Vou tipar ela aqui, que é um array de seguro, é igual await this.table.toArray. Dessa forma aqui, essa minha variável não vai receber uma promise, né? Ela vai receber o resultado dessa promise. E com isso, então, eu posso dar um console log aqui, vou colocar assim, seguro foi salvo no indexeddb. E passo aqui a minha todos seguros.
Só que aí vocês podem estar se perguntando, né? E se der erro? Né? E dessa forma a gente não tem o catch, né? Como a gente teria numa promise comum. Então, nesse caso, a gente pode colocar um try catch aqui, que vai funcionar também. Então, eu jogo todo esse código aqui para dentro do try. Então, se der qualquer erro, ele vai me jogar aqui para o catch. E aqui então eu posso colocar um console log, né, para ver caso alguma coisa deu errado, né? Então, vou colocar aqui erro ao incluir seguro no indexeddb. E posso passar aqui o erro como segundo parâmetro. Então a nossa função para cadastrar no indexeddb está pronta. Agora a gente precisa criar uma função que é para enviar todos os dados que vão estar lá no indexeddb para a nossa API. Então eu vou criar aqui uma private enviar indexeddb para API. E aqui eu vou usar a mesma estratégia do async await também, porque a gente vai lidar com promises e vai ficar mais simples da gente utilizar. Vou copiar essa linha aqui para a gente pegar todos os seguros lá do indexeddb. E agora eu vou dar um for aqui, dar um const seguro of todos seguros, que vai estar armazenado aqui todos os nossos seguros lá do indexeddb. Então, para cada seguro aqui que eu estou inteirando, né, eu vou dar um this.salvar API. E aí passo o seguro como parâmetro. E logo após ter salvo, depois que eu salvei na API, né, não tem por que eu ficar armazenando esse seguro lá no indexeddb. Então a gente pode deletar ele. Então eu vou dar um await, né, para esperar. This.table.delete. E aqui eu passo o meu seguro.id, né, porque a id foi a chave que a gente indicou lá na hora que a gente criou o banco. E aí eu só vou dar um console.log aqui e vou indicar aqui seguro com o id seguro.id foi excluído com sucesso. Beleza. Então agora onde que a gente precisa chamar essa nossa função? Vai ser lá no ouvir status conexão, né, que é quando a aplicação entende que houve uma troca de conexão. Isso vai ser feito quando eu perceber que a gente está online. Então eu vou dar um this.enviar indexeddb para a API. Então a gente vai estar lá offline. Na hora que colocar online, o nosso subject, né, vai entender, né, e vai emitir aqui o nosso enviar indexeddb para a API. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, né, todos os dados que estão armazenados lá no meu indexeddb e vai percorrer um por um. E cada um deles ele vai salvando na nossa API. Depois que salvou na API, ele vai lá e deleta do indexeddb. Então assim a gente consegue fazer essa sincronização. Bom, agora vamos testar aí para ver se essa nossa estratégia já está funcionando. Vou abrir aqui então o meu localhost, né? Então primeiramente eu vou colocar como offline. Network, vou colocar aqui offline. Então vou cadastrar qualquer coisa aqui, né, para não perder muito tempo. Então a gente vai vir no console log, deu um monte de coisa aqui, mas aqui deu, ó, seguro foi salvo no indexeddb. Então, ó, aqui pegou certinho o nosso objeto lá do seguro. Vou cadastrar mais um aqui, né, só para a gente ver realmente funcionando. Só ficar diferente. Beleza, deu de novo console log. E aqui, se a gente vir em application, a gente tem o indexeddb aqui, ó. E olha só,
a gente tem o DB Seguros, foi aquele banco que a gente criou. Então, é aqui que fica armazenado todos os nossos bancos do Indexed DB. A gente pode ver aqui. Então aqui, ó, eu abri, deixa eu só expandir um pouco para ficar melhor. Aqui tá os nossos 2 seguros que foram cadastrados, né, com a chave aqui que eu cadastrei, e aqui o valor, né, que são todos os outros dados do nosso seguro. Então o cadastro está funcionando perfeitamente, né, já está armazenando os dados aqui no Indexed DB. Agora vamos ver se quando a gente tiver online, né, a aplicação vai pegar esses dados aqui e vai tentar enviar para a API. E logo depois que enviar para a API, é para ter deletado daqui. Então, vou vir aqui na aba Network, vou colocar como online. Olha lá, ele já deu aquela mensagem quando a gente cadastra, né, com sucesso. 1, 2. Então, os 2 seguros foram cadastrados com sucesso. A gente pode até vir aqui em listar seguros, e eles já estão lá, né, já foram buscados da API. Então, vamos voltar lá no nosso Indexed DB, vou atualizar ele aqui, vou dar um refresh, e beleza, sumiu. Então, já está funcionando a nossa estratégia de sincronização de cadastro, né, de seguros online e offline.